Glória a Deus. Temos que colocar a nossa fé em ação. Amém? A fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível eu me relacionar com Deus. Jesus disse isso para Tomé, né? Tomé não estava na primeira vez que os discípulos viram o Senhor Jesus ressurreto. E ele disse, se eu não vir ao Senhor Jesus, se eu não vir as suas mãos, não colocar meu dedo no lugar dos cravos, não colocar meu dedo do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E quando Jesus se manifestou e ele estava presente, ele logo se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus, disse, Senhor meu, Rei meu e Deus meu. O Senhor Jesus disse, porque me vistes, crestes, mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Amém? Então, nós temos que, pela fé, nos relacionar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele abençoa aqueles que o buscam. Ele tem uma bênção para mim e para você nessa tarde, porque nós estamos buscando a ele. A palavra de Deus nos diz que quando nós o buscamos, ele nos abençoa. Então, eu creio que por esta palavra, nós podemos entender que toda vez que eu buscar a Deus, eu vou sair abençoado da presença dele. Porque ele é abençoador daqueles que o buscam. É uma característica dele. Quando nós o buscamos, e não é buscar ele de qualquer maneira, mas é buscarmos como todo o nosso coração. Porque ele diz no livro do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, certamente, infalivelmente, nós somos abençoados por Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E nós vamos ler a partir do versículo 14, que vai mostrar o Senhor Jesus curando e libertando o jovem. Diz assim o texto. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saí dele e não entres mais dele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsá-lo? E ele disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. Esse texto nos mostra o Senhor Jesus chegando até os seus discípulos, e os seus discípulos estavam ali lutando
e orando por um jovem, mas esse jovem não foi liberto. Eles não puderam expulsar aquele demônio, não puderam trazer libertação para a vida daquele jovem. Então, quando Jesus chegou, e Jesus, então, ali está indagando o que está acontecendo, porque estava um alvoroço, um bafafá danado, né? Uma discussão, e Jesus chegou e perguntou o que está acontecendo. Então, o pai do menino foi até o Senhor Jesus e explicou, ó, trouxe-te o meu filho, os teus discípulos oraram por ele e não puderam expulsá-lo. Então, Jesus perguntou, o que está acontecendo, né? O que lhe sucede? Então, o pai do menino explicou que aquele menino sofria com espírito maligno e o pegava, o agitava, despedaçava, ele espumava pela boca, rangia os dentes, ia se secando, muitas vezes o lançava no fogo, lançava na água com violência, e eles vinham sofrendo há muito tempo com aquilo. E Jesus, então, manda que aquele menino seja trazido. Aquele menino, quando chega na presença do Senhor, o demônio já logo o agita, o convulsiona, e aquele menino cai no chão e fica ali convulsionando. O Senhor Jesus, então, se dirige novamente ao pai daquele menino e pergunta há quanto tempo acontece isso. E ele vai dizendo, olha, desde a infância. E ele vai relatando no versículo 22, muitas vezes o lança no fogo, na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor... Irmão, aqui eu quero que você preste atenção, porque muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor com a mesma atitude do pai desse menino, com dúvida. Ele não tem fé suficiente para crer que Jesus era capaz de trazer libertação para aquele menino. Eu não sei quantas pessoas haviam orado por aquele menino. Eu não sei quantas vezes aquele homem pediu socorro para alguém, para orar, para interceder por aquele menino. Eu não sei. Mas o que eu sei é que ele já não estava acreditando mais que poderia ser feito alguma coisa para que aquele menino pudesse ser liberto. Ele trouxe na presença do Senhor Jesus, mas não tinha fé. Como é que o senhor sabe que ele não tinha fé, pastor? Pela declaração dele. Se tu podes fazer alguma coisa. Quer dizer, se o senhor tiver capacidade, se o senhor tiver poder, se o senhor quiser, talvez. Então, isso não é fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé é certeza, é convicção, é prova. Onde existe dúvida, não existe fé. A fé ela é antagônica da dúvida, do questionamento, da incerteza. Onde tem dúvida, não tem fé. E onde tem fé, não tem dúvida, não tem questionamento. Você crê, simplesmente crê, confia e descansa no Senhor. Aquele pai ainda não tinha conseguido crer. E ele joga a responsabilidade para cima do Senhor Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda. Quer dizer, está nas tuas mãos, Senhor. Se o Senhor pode fazer... Não é assim. E Jesus vai responder para ele, vai dizer para ele, a responsabilidade de crer é tua. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu, como pastor, muitas vezes as pessoas vêm e pedem oração, e pedem para que a gente interceda, e muitas vezes jogam a responsabilidade em cima da gente. Querem que a gente resolva todos os problemas, e se os problemas não forem resolvidos é porque aquele pastor não tem fé, porque aquele pastor é fraco, é porque aquele pastor é isso. Meu irmão, a responsabilidade de crer é tua. Você tem que crer, é lógico que o pastor também tem que crer, é lógico que o pastor tem que se consagrar ao Senhor, é lógico que o pastor tem que acreditar na comissão do Senhor Jesus, mas você também tem que crer. Você tem que colocar a sua fé em ação. Não transfira a responsabilidade da tua fé para outra pessoa. Assuma a responsabilidade que é tua também, porque a resposta de Jesus é clara. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu vou agora traçar um paralelo com o centurião que mandou buscar o Senhor Jesus, e quando Jesus ia para a casa dele, ele disse, Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, digo ao meu servo, vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, ao meu soldado faz isso e ele o faz. Dize apenas uma palavra, o meu criado vai sarar.
Quer dizer, ele não precisou que Jesus entrasse dentro da casa, ele não precisou ver Jesus fazer nada, ele precisou que Jesus liberasse uma palavra. Isso é fé. Porque Jesus vai testificar acerca daquela fé do centurião. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Outra pessoa que também quis transferir a responsabilidade da sua cura para outra pessoa foi Naamã. Quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, a palavra do Senhor diz que Eliseu mandou Geazi dizer para ele: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. E qual foi a reação, então, dele, de Naamã? Ele ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque ele disse: não, eu pensei que ele iria sair, iria colocar sua mão sobre o enfermo, iria invocar o nome do Senhor e iria me restaurar, curar na hora. Mas ele não fez isso. Quer dizer, às vezes a gente cria um quadro mental na nossa cabeça e a gente acha que Deus tem que seguir aquele roteiro que nós estipulamos. E às vezes a gente acha que Deus tem que fazer aquilo da maneira que nós achamos. Não é assim que funciona. Deus opera pela fé. Por isso que Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Mesma coisa Jesus disse para as irmãs de Lázaro diante do túmulo dele. Não te disse que se creres verás a glória de Deus. Quem crê que vê a glória de Deus. Você está precisando ver a glória de Deus na tua casa. Você está precisando ver a glória de Deus sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre a tua filha. Você está precisando ver a glória de Deus sobre o teu emprego. Agora nós estamos aí diante desta crise. Você está precisando ver a glória de Deus diante desta crise. Saiba que é necessário crer. E a responsabilidade de crer é sua, é minha, é de todos nós. Não adianta a gente querer transferir a responsabilidade da fé para as outras pessoas. Até o pessoal que brinca, né? Fala, o crente 6 horas. O que é crente 6 horas? Ah, vocês oram por mim. Vocês oram. E ele mesmo não ora nunca. Ele mesmo não busca nunca Deus. Não é assim que funciona. Nós não podemos ser esse tipo de crente. Nós temos que orar. Nós temos que buscar. Não está em nós a capacidade de fazer um milagre. Eu sei disso. Está em Deus, mas Deus responde à oração da fé. Jesus ensina isso aqui mesmo, no capítulo 11. Marca aí, no capítulo 9, vamos para o capítulo 11. Olha que Jesus vai falar. Capítulo 11 de Marcos. Versículo 23, ele fala assim, é a passagem acerca da figueira, ele está explicando para os seus discípulos, ficaram admirados, como que a figueira se secou, como é que isso aconteceu? E Jesus está contando, traduzindo para eles o que acontece. Jesus está falando para eles, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. E agora a respeito da oração, verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém. Olha a importância de uma oração com fé. É Jesus que está falando, não sou eu que estou inventando. Isso não está saindo da minha cabeça, isso não está saindo do meu coração, isso está saindo da palavra de Deus, nas palavras de Jesus. Na minha Bíblia está até em vermelho aqui, ó. Quando Jesus fala, ela está até em vermelho, e é Jesus que está falando. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Como é que eu vou crer que eu vou receber aquilo que eu orei pedindo? Pela fé. Amém, Jesus. Pela fé. No versículo 22, a primeira coisa que Jesus fala aqui para os discípulos, capítulo 11 de Marcos, é tende fé em Deus. Amém. Tende fé. A fé é o ponto principal, inicial, é o ponto de partida da minha oração. É o ponto de partida do meu relacionamento com Deus. É o ponto de partida da minha busca por um milagre, por uma cura, por uma libertação, por uma transformação. A qualquer coisa que eu vou necessitar de Deus, o ponto de partida é a fé. Até para mim ser salvo. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2. Nós somos salvos por meio da fé. Isto vem de vós, isto vem de Deus, não vem de vós. É dom de Deus. Então a minha salvação é pela fé em Cristo Jesus.
pela fé no seu sacrifício, pela fé na sua expiação no Calvário. Nós estamos hoje, é a Sexta-feira Santa, que marca aí, que nos faz lembrar que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, que o Senhor Jesus padeceu pelas nossas iniquidades, foi moído, foi traspassado, foi morto pelos nossos pecados, para nos redimir. O seu sangue é propiciação para os nossos pecados. Então você tem que entender que é pela fé, no sacrifício de Jesus, na obra de Jesus, que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque a gente faz tudo direitinho, porque eu não mato, eu não roubo. Não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E é isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Elas acham que a salvação é a recompensa de uma vida boa. Se eu for bonzinho, eu mereço o céu. Ninguém merece o céu. Ninguém entra no céu pelos seus méritos próprios. Ninguém entra no céu pelas suas obras. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, não vem de obras para que ninguém se glorie. É pela fé. Então quer dizer que eu posso fazer tudo errado e eu vou para o céu? Não, também não. Porque as boas obras são a manifestação de uma vida transformada. Você não pode ser salvo em Cristo Jesus e sair matando, e sair aí roubando, e sair aí se prostituindo. Não. Isso não é evidência de um novo nascimento. O novo nascimento é aquela pessoa que foi transformada pelo... Ele antes poderia ter sido, até encontrar-se com Jesus. O ladrão na cruz. Ele foi ladrão até aquele momento, mas a partir do momento que ele encontrou com o Senhor Jesus, ele foi uma nova criatura, e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é pela fé, tende fé em Deus, é o ponto de partida para eu me relacionar com Deus, é a fé. A fé é o quê? A certeza, a prova das coisas que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Vamos voltar lá para o capítulo 9. Jesus disse para aquele pai, então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A questão aqui não é se Jesus poderia curar aquele menino, a questão não é se Jesus poderia libertar aquele menino, a questão aqui é se aquele pai pode crer em Jesus, para que o milagre aconteça. Então, versículo 24, quando o pai daquele menino entendeu, ele reconheceu que a fé dele era insuficiente. E ele, com lágrimas, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio. Mas ele completou, ajuda a minha incredulidade. A minha fé pequenininha, Senhor. A minha fé é insuficiente, Senhor. Eu creio. Então é necessário crer. O ponto de partida que eu disse para você é a fé. O ponto de partida é a fé. Ele disse, eu creio, Senhor. Então ele deu o ponto de partida. Porém, ele reconheceu que a fé dele era insuficiente para que aquele milagre acontecesse. E aí ele complementa, ajuda-me na minha incredulidade. Me ajuda a superar essa fé pequenininha, Pai. Me ajuda a alcançar, ainda que a minha fé seja pequena, ainda que a minha fé seja... Ele se humilhou diante do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes. E você acha que você tem uma grande fé? Cuidado. Porque tem pessoa que você vai comentar, não, eu tenho uma grande fé. Uma grande fé. O Senhor Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para o monte, ergue-te daqui, lança-te do mar, iria acontecer. Eu, sinceramente, eu reconheço que a minha fé é pequenininha. Eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho fé. E quando a minha fé é insuficiente para me superar os problemas que eu enfrento, eu não tenho vergonha de, como o pai desse menino, dizer, Senhor, me ajuda, a minha fé está pequenininha. Pai. Minha fé está sendo insuficiente. Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Sozinho eu não vou conseguir superar esse problema. Sozinho eu não vou conseguir superar essa dificuldade, essa adversidade. Sozinho eu não consigo. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, vem me socorrer. E todas as vezes, meu irmão, que você se humilha na presença de Deus, que você reconhece que você não vai conseguir sem Ele, Ele vem em teu auxílio
E ele, meu irmão amado, supre a tua necessidade e ele faz o milagre. Amém? Pastor, você já viveu milagre? Já vivi muitos milagres. Muitos milagres na minha vida mesmo. O Senhor Jesus já me curou, tinha um problema crônico e sério na minha coluna. O Senhor Jesus me curou. O Senhor Jesus curou a minha filha e teve leucemia. O Senhor Jesus curou ela. Então, muitos milagres eu já vivi. E eu tenho visto a mão de Deus operar na minha vida e na vida de outras pessoas pelas quais eu orei, pelas quais eu compartilhei essa fé gloriosa em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que Deus é suficientemente poderoso para transformar a tua vida, para te curar, para te libertar, para transformar, meu irmão amado, a tua realidade de sofrimento é uma realidade de bênção e de vitória. Pastor, quer dizer que o senhor não tem nenhum problema mais? Não, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, quer dizer, eu venci aquela dificuldade, depois vai surgir outra. Depois vai surgir, então a nossa vida é assim. As nossas lutas, as nossas tribulações e adversidades só vão cessar no dia que nós partirmos para a presença do Pai. Lá sim, a Bíblia diz que na presença de Deus não vai mais haver choro, não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver dor, porque essas coisas serão passadas. Enquanto a gente estiver caminhando sobre esta terra, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações, adversidades vão se levantar contra nós, mas em nome de Jesus Cristo, nós venceremos. Não por nós, não porque em nós há uma habilidade, há um poder, não, é o poder de Deus que está sobre as nossas vidas e que nos dá a vitória. Amém? É o Senhor Jesus que nos dá a vitória. É o poder de Deus que se manifesta sobre a nossa vida e que supre, meu irmão, as nossas carências, as nossas necessidades. Como no caso deste pai, desse menino aqui. Então, meu irmão amado, o que você tem que fazer é se colocar na presença de Deus com fé. Coloque-se na presença de Deus com fé. Algumas vezes vai ser necessário você fazer um jejum e oração, porque Jesus lá no versículo 29, ele diz, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, às vezes, não basta só orar. Você tem que fazer uma campanha de jejum, para que aquele poder maligno e demoníaco venha a ser quebrado, ou na vida do seu filho, ou na sua vida, ou na sua família, ou no seu local de trabalho. Eu não sei qual é a tua necessidade, você conhece a tua necessidade. Então, qual é aquele problema que você já orou, e parece que ainda não foi suficiente a tua oração para resolver aquele problema? Continue orando. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre que tem coisas que acontecem breve, tem outras que demoram um tempo maior, mas que nós não podemos desistir de orar. Pegamos aqui sobre Isaac, que orou incessantemente sobre a sua esposa até que ela engravidasse, até que ela desse à luz. Falamos ali quando Jesus conta aquela parábola daquela viúva que estava ali numa cidade com um juiz iníquo, que todos os dias ela clamava. Então Jesus nos ensina que através disso nós temos que orar incessantemente. Mas às vezes também nós temos que fazer uma campanha de jejum. Uma campanha de jejum e oração, para que aquele poder maligno seja quebrado, para que aquele espírito imundo seja tirado da vida do nosso filho. Às vezes você é mãe, pai, está lutando com o filho aí nas drogas. E você tem orado, você tem buscado, mas parece que ainda não aconteceu. Então, faça uma campanha de oração e jejum. Jejum para que aquele poder maligno da droga seja quebrado. Jejum para que o poder maligno do alcoolismo seja quebrado. Para que o poder da prostituição, para que o poder da pornografia seja quebrado. Jejua para que a sua vida seja abençoada no teu lar. Parece que a tua vida é uma gangorra. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Quando você pensa que vai ficar tudo tranquilo, de repente tudo desaba na tua vida. Faça uma campanha de oração e jejum, te aproxima de Deus. Te aproxima de Deus. Vai orando, vai buscando, vai caminhando na direção de Deus, porque Deus tem poder de transformar qualquer realidade. Ezequiel 37, nós falamos na quarta-feira aqui do vale de ossos secos. Deus transformou aquele lugar
em um grande exército. Onde era um vale de morte, Deus transformou num vale de vida. Ele tem poder de fazer isso. Ele tem poder de transformar qualquer realidade. Ele transformou uma fornalha de fogo ardente, que era um local de morte, num local de milagre. Transformou uma cova de leões num local de milagre. Esse é o nosso Deus. Transformou um cortejo fúnebre em uma festa de alegria, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Esse é o nosso Deus. Transformou, meu irmão amado, uma semana quase que de luto ali, quando Lázaro estava sepultado, fazia 4 dias, estava ali, todo mundo chorando, todo mundo triste, mas ele chegou lá e ressuscitou a Lázaro. Ele foi até o tanque de Betesda e curou aquele homem que fazia 38 anos que estava ali jogado e abandonado. 38 anos ele estava ali jogado e abandonado. Disse, não tenho ninguém que me ajude quando a água é agitada, para que me faça cair na água. Sempre que eu tento, outro vai na minha frente. Mas depois, meu irmão amado, que o Senhor Jesus chegou naquele lugar, aquele homem foi curado, foi liberto, foi restaurado. Jesus atravessou o mar da Galileia para libertar o endemoniado gadareno, aquele que vivia nos sepulcros, aquele que vivia como um bicho no meio do mato, que ninguém dava mais nada por ele. Jesus atravessou o mar da Galileia para libertar aquele homem. Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios, diz a palavra do Senhor em Evangelho de Lucas. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Tantas pessoas foram curadas, foram libertas, foram restauradas pelo poder de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Creia nisso, nós vamos orar agora. Tenha, meu irmão amado, ponto de partida firme no seu coração. Fé em Cristo Jesus. Creia que Ele pode te curar. Creia que Ele quer te curar. Certa vez o leproso chegou diante dele e disse, Senhor, se quisermos, podes purificar-me. Qual foi a resposta de Jesus? Quero ser limpo. O Senhor Jesus quer te curar. O Senhor Jesus quer te libertar. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer restaurar a tua família. Ele quer restaurar o teu lar. Ele quer restaurar a tua vida financeira. Ele quer te tirar desse poço de imundo, de podridão, de pecado no qual você está preso. Quer firmar os seus pés sobre uma rocha. Quer colocar nos teus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele quer transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer dele é que nós nos arrependamos e nós nos voltemos para ele. É isso que agrada a Deus. Esse é o prazer de Deus. Não é na tua derrota, mas é na tua vitória. Não é na tua morte, mas é na tua vida que o Senhor Jesus tem prazer. Foi para isso que ele veio e morreu. Por isso nós estamos celebrando essa sexta-feira. Ele morreu porque não foi por ele. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu a nossa morte para nos dar da sua vida. Porque ele não ficou preso na sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele quebrou o poder do inferno e da morte. Ressuscitou. E ele fez isso por mim e por você. Para nos dar a esperança da eternidade, para nos dar a esperança do céu, da glória eterna com Ele. Vamos orar. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Não coloque a sua fé em mim. Eu não tenho poder de te curar. Eu não tenho poder de te abençoar. Não coloque a sua fé na placa de uma igreja. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé numa tradição. Não coloque a sua fé em um homem, coloque a sua fé em Jesus. É só Jesus que pode te curar, é só Jesus que pode te libertar, é só Jesus que pode te salvar, é só Jesus que pode operar o milagre que você necessita nesta tarde. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta tarde, Pai. Oh, Senhor, e tu és o mesmo, Senhor, o mesmo que libertou aquele jovem lunático. E nós estamos diante da tua presença, Pai, apresentando as nossas necessidades. E nós sabemos que é preciso ter fé no Senhor, ó Pai. E nós cremos em Ti, ó Pai. Cremos no Teu sacrifício, cremos na Tua obra, Senhor, realizada na cruz do Calvário. Cremos que o Senhor morreu, ó Senhor amado, no nosso lugar. Naquilo que está escrito na Tua palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz
estava sobre o Senhor. Nós cremos também que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Cremos ao Senhor Jesus que o Senhor morreu, ó Pai amado, assumindo a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas transgressões, ó Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, nós cremos nisso, ó Pai. Mas também cremos, ó Senhor amado, que o Senhor morreu para nos dar vida e vida abundante. O Senhor declarou isso. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Uma vida livre do pecado, livre da morte, livre do inferno, livre dos demônios, livre do poder de Satanás, ó Pai. Livre do poder do vício, livre, Senhor amado, do poder do pecado, ó Senhor amado. O Senhor veio para nos dar uma vida plena em Cristo Jesus, ó Pai. Oh, meu Deus, e por isso, Senhor, nós oramos agora, Pai. E, ó Pai, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, cura sobre a vida desta pessoa que está orando comigo com fé. Declaramos libertação, declaramos restauração, declaramos, ó Pai, salvação, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que o teu poder sobrenatural está entrando em cada lar, está entrando no meio de cada família, está entrando em cada vida, em cada coração, ó Pai. E está realizando uma obra que homem nenhum pode realizar. Uma obra, Senhor amado, que igreja nenhuma pode realizar, mas que o Senhor Jesus tem poder para realizar. E quando eu falo em igreja, eu não me refiro, Senhor, à igreja do Deus, eu me refiro a uma placa de uma denominação. A denominação não pode nos ajudar, mas o Senhor Jesus pode, através da sua igreja viva e verdadeira, que são os teus servos que estão sobre a terra, pregando o teu evangelho. Oh, meu Deus, traz cura, Senhor. Traz libertação, traz salvação, traz, ó Pai, transformação sobre esta vida, Pai, sobre esta realidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.